Olá, seja bem-vindo. Aqui você está no canal Cristão em Questão e quem vos fala é o presbítero Justino Barbosa. Você é mais que bem-vindo para juntamente comigo aprendermos da palavra de Deus. Neste ensejo, trataremos de um assunto bastante polêmico, gerador de discussões, controvérsias. E o assunto é: Deus escolhe uns para o inferno e outros para o céu? Deus escolhe uns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna? Glória a Deus. Queridos, é inegável que há uma eleição bíblica. Mas que tipo de eleição é essa? Como Deus elege? Quem Deus elege? Biblicamente, irmãos, há uma eleição. O que é a eleição? Vamos definir rapidamente o que é a eleição. A eleição divina. A eleição divina refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Essa eleição expressa o amor de Deus, que recebe como seu todos os que recebem seu Filho Jesus. Glória a Deus. Então, já de antemão, nós sabemos e entendemos que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. Um povo para ser santo e irrepreensível diante dele. A igreja. A igreja é eleita de Deus, é elegida de Deus. Irmãos, a base dessa eleição é o conhecimento prévio de Deus, que nós chamamos no grego prognóstico, conhecimento de Deus, a onisciência de Deus. O que é prognóstico? A palavra prognóstico do grego significa conhecer antes, ou conhecer de antemão, conhecer antecipadamente, prever. Ou seja, em outras palavras, Deus ele já nos escolheu bem antes de existir o mundo, bem antes de existir o tempo. Bem antes de existir tudo que já existe, Deus nos escolheu. A eleição já estava no coração eterno de Deus. Deus nos escolheu na eternidade, em Cristo Jesus. É o conhecimento prévio de Deus. Ou seja, Deus já sabia, irmãos. Desde o Éden, antes mesmo do Éden, Deus já sabia que Adão iria pecar, que Adão iria comer do fruto. Então Deus já tinha um plano traçado já para isso. O Adão iria pecar, a raça humana iria se distanciar de Deus, mas Deus já tinha um projeto programado em seu coração para trazer novamente a humanidade para junto de si. É o conhecimento prévio de Deus. E Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 29, que os que Deus de antemão já conheceu, também os predestinou. Então Deus ele já nos conheceu na eternidade. No conhecimento prévio de Deus, Deus já nos conhecia. E essas pessoas que Deus já conheceu, Paulo diz que Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Cristo Jesus. Ou seja, Deus, ele sabe de todas as coisas, irmãos. Deus, ele já sabe aqueles que irão receber o chamado e aceitar o chamado com fé. O chamado para a salvação, o chamado para a graça de Deus. A graça de Deus, ela chega a todos. A salvação, ela chega para todos. Só que há um porém, nem todos recebem ou atendem esse chamado à salvação. Mas Deus, no seu conhecimento prévio, ele já sabia aqueles que iriam receber o chamado e iriam aceitar. E essas pessoas que iriam receber, que estão recebendo o chamado e estão aceitando, Deus já escolheu elas. Deus já as predestinou com base no conhecimento prévio de Deus, naquilo que Deus já viu de antemão. Prognóstico é isso, é prever. Deus já previu, Deus já sabia. Deus já sabe, irmãos. A Bíblia diz que Deus já sabe o final das coisas bem antes delas se iniciarem. Então, na mente de Deus, na visão de Deus, Deus já sabe aqueles que irão ser salvos e aqueles que não irão ser salvos. E isso não significa que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para não ser salvos.
mas Deus sabe aqueles que irão aceitar, corresponder ao chamado da graça, da salvação, da bondade de Deus, e aqueles que irão receber o chamado, mas que irão rejeitá-la. Glória a Deus. Então Paulo diz aqui no versículo 29, no versículo 29 do capítulo 8 ao Romanos, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que Deus predestinou, aos que Deus conheceu, aos que Deus predestinou, chegou o chamado, Deus também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Observe que Paulo usa os termos predestinação, chamado, justificação e glorificação, tudo no tempo passado, como algo já feito. Porque todas essas coisas já aconteceram para Deus na eternidade, porque para Deus não existe tempo. Nós usamos o tempo, nós temos um tempo passado, presente e futuro, mas para Deus não existe. Mas Deus já tem tudo isso como certo, como algo certo. Por quê? Porque Deus, a visão de Deus é diferente da nossa. Deus já sabe do final das coisas, antes delas se iniciarem. Para Deus não existe presente, passado e futuro, só existe um presente linear. Só existe uma única linha para Deus. A eleição, irmãos, ela é cristocêntrica. Ela é feita em Cristo. Nós somos eleitos a partir de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é o eleito de Deus. Mateus capítulo 12 vai dizer da seguinte maneira. Mateus capítulo 12 e versículos 18. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Portanto, irmãos, nós somos escolhidos a partir de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o eleito de Deus. A quem Deus usou essas palavras? A quem Deus já disse ser humano da terra? Alguém que já viveu nessa terra, que Deus diz, a minha alma tem prazer nele. Somente Cristo, porque Cristo foi a única pessoa que deu prazer à alma de Deus, em que a alma de Deus se deleitou. Cristo, porque a raça humana estava perdida sem Cristo. Mas Cristo, ele foi o escolhido de Deus, desde antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo do início dos tempos, antes mesmo que houvesse princípio. Cristo já havia sido escolhido por Deus para ser aquele que colocaria o projeto da salvação de Deus, arquitetado por Deus na eternidade, em prática, em ação. Apocalipse, ele vai dizer lá no livro de Apocalipse que Jesus Cristo é o Cordeiro que já havia sido morto desde a fundação do mundo. Isso mostra que Deus já tinha um plano traçado para a queda, para a possível queda de Adão. Não que Deus projetasse a queda de Adão, mas aí é a questão do livre-arbítrio, que nós não iremos tratar aqui. Mas Deus já tinha um plano traçado já para a redenção humana, para a salvação do homem. Não que Deus determinou isso para o homem. Só que, amados, Deus, ele nunca foi e nunca será pego desprevenido, de surpresa, desprogramado. Quando Adão pecou, Deus já tinha traçado em sua mente um plano bem antes. Como eu já disse, nós fomos conhecidos e escolhidos na eternidade, antes dos tempos. Deus disse para Jeremias que Deus já havia conhecido Jeremias bem antes do ventre da mãe dele. É o conhecimento prévio de Deus. Antes dele ser gerado, Deus já o conhecia. É o conhecimento de Deus, irmãos. Deus, ele não é como o ser humano. Deus, ele é um ser infinito, transcendental, poderoso, onipotente, onisciente, presciente. Portanto, a eleição, ela é cristocêntrica, ela é feita em Cristo. Nós somos eleitos à medida que nós nos agregamos a Cristo, ao corpo de Cristo. Glória a Deus. Porque Cristo, ele é o eleito de Deus. A eleição, ela é feita em Cristo pelo seu sangue, por intermédio do seu sangue, por intermédio da vida, do sacrifício de Cristo na cruz. Porque é o sacrifício de Cristo que nos dá a salvação e o perdão dos pecados.
Portanto, Deus já havia escolhido Cristo para esse propósito, para morrer, para nos dar a sua vida, porque por intermédio das suas pisaduras nós fomos sarados dos nossos pecados, das nossas ofensas, dos nossos delitos e transgressões. A eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário para nos salvar de nossos pecados. A eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva. Deus não escolheu e selecionou pessoa no individual, mas na coletividade. Deus selecionou um grupo. Deus escolheu um povo, ou seja, a igreja. Qualquer um que estiver agregado à igreja, em Cristo Jesus, a igreja faz parte desse povo escolhido, porque Deus ele não escolheu uma pessoa. Paulo ele usa todas as vezes que Paulo trata da eleição, ele sempre fala na coletividade, nunca no individual. Nunca que Deus me escolheu, mas Deus nos escolheu, coletivo, porque Deus escolheu um povo, a igreja, a noiva de Cristo. Logo, a eleição ela é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. Então eu só sou eleito na individualidade quando eu faço parte do corpo de Cristo. Quando eu faço parte do corpo de Cristo, quando eu estou em Cristo, então eu sou eleito na individualidade. Mas fora de Cristo não sou eleito, porque Cristo predestinou um povo, um grupo, uma nação. A eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis, são duas coisas que andam juntos. Irmãos, quando nós aceitamos o chamado à salvação, quando a nossa fé, se verdadeiramente ela for genuína e é despertada, é bom ressaltarmos que a fé ela é um princípio ativo, não um princípio passivo. Ou seja, a fé verdadeira, genuína, ela tem que me mover. Tiago diz que a fé sem as obras é nula, é vã. É como um corpo sem espírito. Portanto, a fé genuína ela tem que ser a fé ativa, ela tem que me mover. Eu tenho que ser movido por intermédio dessa fé à santificação. A santificação da vida, o corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que Cristo ele apresentará a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, santa e irrepreensível. Então nós entramos no processo de santificação. Porque a salvação, irmãos, ela é dividida em 3 fases. Passado, presente e futuro. Passado, justificação. Presente, santificação. Futuro, glorificação. A salvação culminará na glorificação do nosso corpo, que é o estado final da salvação. É onde a salvação terminará. Portanto, a fé genuína ela tem que nos levar, nos conduzir por meio do Espírito Santo a essa obra da santificação. Porque isso é o propósito de Cristo. É apresentar a igreja gloriosa, santa e irrepreensível. Quinto, a eleição para a salvação em Cristo ela é oferecida a todos. Há certas linhas de pensamentos teológicas que limitam o sacrifício, a propiciação de Cristo. E dizem que o sacrifício não é para todos. Eles dizem que Deus ele poderia salvar a todos, mas Deus não quis salvar a todos. Eles dizem que o sacrifício de Cristo pode salvar a todos, mas não é para todos. Mas é errado. Deus ele não morreu por um grupo seletivo. A Bíblia diz lá em João, capítulo 3, que Deus amou o mundo, pessoas, o mundo, na sua totalidade. Deus amou a todos. Deus não amou escolhidos, eleitos. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo escreve lá em Timóteo, no capítulo 1, na sua primeira epístola, que a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. E Paulo escreve em Tito também que a graça de Deus se tem manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então a salvação é para todos, o chamado para a salvação é para todos. A eleição ela não é incondicional, ela é condicionada, ou seja, ela precisa da fé, aceitação. O chamado vem para todos. A Bíblia diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo que o chamado vem para todos. Mas nem todos são escolhidos, porque
Porque nem todos aceitam o chamado à salvação, o chamado à graça de Deus. As pessoas rejeitam. Elas têm a oportunidade de se fazerem escolhidas em Cristo Jesus, mas elas rejeitam o chamado. E quando elas rejeitam o chamado, elas estão se excluindo do rol dos eleitos. Então a eleição à salvação em Cristo, ela é oferecida a todos, não é só para um grupo determinado e específico, é para todos. Todos podem se voltar a Cristo e serem parte do povo de Deus, serem eleitos e predestinados, e irem para os céus. Deus, ele não predestinou ninguém já de antemão para o céu e os que vão para o inferno já de antemão, não. Deus, ele proveu o meio da salvação. E esse meio de salvação é oferecido a todos. A eleição é para todos aqueles que aceitam pela fé o chamado. Portanto, essa falácia de que Deus já escolheu um grupo e outro escolheu para o inferno e outro para o céu é errado, não é bíblica. A salvação, ela é ofertada a todos, é de graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Ora, se Deus já escolheu uns para o céu, outros para o inferno, Deus estaria se contradizendo, porque o mesmo Deus diz que não faz acepção de pessoas. Mas no tocante à escolha de uns para o céu, outros para o inferno, Deus está fazendo acepção de pessoas. Portanto, Deus está se contradizendo e Deus não se contradiz. Então, a eleição, irmãos, ela é para todos. Deus não escolheu de antemão quem vai para o céu ou para o inferno. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. O chamado é para todos, muitos são chamados, mas poucos se fazem escolhidos porque aceitam esse chamado. Glória a Deus. Então Deus, ele te chama nessa oportunidade, por intermédio desse vídeo, para fazer parte do rol, do grupo, dos membros, do povo eleito que vai morar no céu. Você não foi eleito para o inferno, mas Deus está ofertando a salvação de graça. Glória a Deus. Que Deus possa lhe abençoar, que você possa abençoar esse vídeo dando um like e se inscrevendo no canal para que novos vídeos possam chegar até você e você possa ser edificado na palavra de Deus. Glória a Deus, até o próximo vídeo, um abraço e que a paz de Cristo possa abundar grandemente em vossos corações. Amém.